agora a gente vai falar de uma profissão tão antiga quanto a sua. Qual é esta profissão? O Edilson Pereira vai responder para a gente. Uma profissão tão antiga quanto a sua. Um título, no mínimo, intrigante, né? Porque você fica pensando quantos anos tem a sua profissão, e aí qual profissão que pode ser a mais antiga, e aí você já tem uma série de informações. E aí, de onde esse título? E qual é a profissão mais antiga que a nossa? Tradicionalmente se diz que a profissão mais antiga é da prostituta, né? Eu não queria falar, né? A prostituta é a profissão mais antiga do mundo. Então, convencionou a denominar de mais antiga a prostituição. Mas se você for pegar a Bíblia, o Caim matou Abel e a Eva não era uma prostituta. Então, o assassino, o matador, é um profissional mais antigo que a prostituta. Para não criar um problema de ordem teológica, então eu equiparei, né? Vou respeitar a antiguidade das duas, e o livro é sobre o matador, o assassino. E sexta é um bom dia para morrer? Porque, afinal de contas, nós teremos reprise nesta sexta. Se o seguro vencer na sexta, é um bom dia. Olha aqui. Então, gente, com isso, ele já deixou aberto aí, tem que ler o livro, né? É verdade. No total, são 21 contos, é isso? Exatamente. E todos eles têm origem no seu dia a dia, como jornalista policial. Você buscou as referências no seu dia a dia? Como é que foi a construção? Na realidade, isso aí você vai tendo experiências e aquilo vai ficando acumulado na memória. Uma história aqui, você ouve no caso do primeiro conto, Os Matadores, um diretor de clube revoltado que quebraram a perna do jogador. O jogador conta a história de que ele não vai poder mais fazer um contrato milionário porque a carreira foi interrompida. Você vai aguardando aquilo, de repente vem uma situação, você acaba encaixando, então aí você tem a narrativa e você, né? A narrativa ela vai se construindo ao longo. Depois, quando ela tem a maturação, você senta e escreve. E, basicamente, o que contam esses contos? Qual é o principal elemento? O principal elemento é o assassinato. O assassinato, como diz na introdução, que eu usei, é um escritor cubano que morou a grande parte da vida dele na Inglaterra, que é o Guillermo Cabreira Infante, não só o assassinato que é executado, como a concepção, porque a concepção também transforma a pessoa num potencial assassino, né? Então, ele acha muito mais elaborado, muito mais sofisticado aquele que cria todo o crime e acaba não executando do que aquele que acaba até executando sem planejar muito. Então, eu coloquei tudo no mesmo pirão e está nesse livro aí. E muito curioso os nomes, né? Peixe Frito, Jacá, Danúbio, Ítalo. De onde surgiram esses nomes aí? É que na gíria policial, então, você encontra os mais criativos nomes, né? Macumba, tanto que defunto na gíria policial é presunto, porque você chega lá e está frio, né? Então a gíria policial e a gíria futebolística, elas são muito imaginativas, elas são muito criativas, né? E fora os termos, né? Desovar e tantos outros, né, que existem na gíria policial. Sim, Bom, então movimentado quando trabalhar na noite de Curitiba, deve ser trabalhar numa redação cobrindo editoria policial. Edilson, é bastante agitada a vida de um jornalista da editoria policial? É muito agitada. Eu sou repórter especial da Tribuna, mas os companheiros que fazem o dia a dia da reportagem policial, adrenalina total, vários crimes por dia, tem que cobrir, sai, volta, um fecha horário, o outro vai entrando já pegando cobertura. É um negócio bem punk mesmo. Aliás, você fez um trabalho de cobertura de alguns crimes que aconteceram aqui no Paraná, se não me engano, e isso também deve virar um livro, esse trabalho?
Olha, a Tribuna da Verdade, desenvolvida durante 2012, teve duas etapas. A primeira que foi grandes crimes, 7 grandes crimes, né? O caso da menina da Giovana, da Raquel, cujo corpo desapareceu, foi depositado na rodoviária. Numa mala, até hoje não tem. A chacina de Piraquara, enfim. O formato desenvolvido nesse trabalho possibilitou a criação de uma nova série da Tribuna da Verdade, que foi os Crimes de Paixão. Os crimes de paixão, então, foram 18 casos, né? Deu um feedback muito grande para o jornal. O Rafael Tavares, que é o diretor de redação, ele sinalizou que teve uma resposta muito grande de leitores, e há a possibilidade de estar sendo formatado um projeto para fazer também um livro com os casos da Tribuna da Verdade. Edilson, o pessoal que gosta de policial também se interessa pelos livros de policial? É diferente o tipo de leitor? Ou as pessoas gostam desse universo? O que você nota? É uma boa pergunta. O jornal policial, ele traz a coisa mais crua, quente, que aconteceu, foi ali, às vezes é o vizinho, às vezes é num bairro, então, um bairro próximo. Isso atrai muito a curiosidade. Né? A literatura já trabalha numa dimensão um pouco mais de construção sofisticada, tem a questão do perfil mais psicológico, tem uma narrativa que ela é um pouco mais elaborada. Né? Pode ser, mas normalmente o leitor da literatura policial, mesmo Pulp Fiction, né? Que é uma literatura mais barata, então ele é um leitor que é um pouco mais sofisticado. Vamos falar um pouquinho sobre a capa deste seu livro. Ele tem relação com uma preferência sua, que são os filmes no ar? Sim, sim. A capa, ela cria uma identidade com a segunda fase da literatura policial, né? Que a primeira é a literatura policial inglesa, que a gente diz que o detetive ele estava ainda na sala de jantar. Aliás, a gente está falando aqui, essa capa é do Humphrey Bogart. Sim, o personagem aí é o Humphrey Bogart, e a capa, ela é de um filme dos anos 40, de um filme noir. A gente vai mostrar um filme noir, Relíquia Macabra, que inclusive interpretado pelo Humphrey Bogart. Tá aí, ó. Você está mentindo. Pergunte a qualquer aficionado por filmes policiais e ele dirá: The Maltese Falcon é o melhor. Não precisa exagerar. Estrelando Humphrey Bogart no papel que o tornou famoso. Você está empurrando. Até o trailer é diferente dos atuais, sim, né? Tranquilamente. Esse é um clássico. O livro é um clássico da literatura policial americana, né? Porque o detetive policial estava na sala de jantar. Os americanos colocaram o detetive na sarjeta. Né? Então, a linguagem deles é mais rude, o detetive é mais rude, a realidade é uma realidade mais crua, muito mais próxima da realidade, do que acontece. E como foi o filme noir foi feito por diretores que vieram do expressionismo alemão, então acabou dando uma linguagem visual de grande impacto. Né? Esse filme aí, A Relíquia Macabra, que é baseado no Falcão Maltese da Dashiell Hammett, né? Eu acabei fazendo para a Tribuna um folhetim que se chamou O Pavão Tatuado, que é uma releitura em Curitiba da mesma história da Relíquia Macabra. Continuo conversando com Edilson Pereira. Você sabe que ele é jornalista, você sabe que ele é escritor, mas você sabe que ele é dramaturgo também. É muito diferente escrever para essa linguagem do impresso, do livro e para um teatro, por exemplo, porque quando eu observo o livro, tem algumas coisas que até eu entro na história, né? Voz sussurrante, vamos embora, mas eu não fiz nada, vamos embora. Clementine lamuriou mais uma vez, mas eu não fiz nada. Parece que foi feito para ser declamado, para ser feito interpretado por um ator, né? O Sandro Moser, da Gazeta, ele na entrevista que fez comigo, ele disse: cada conto parece o roteiro de um curta-metragem. Então, o que acontece? É a mesma impressão que eu tenho também, é muito engraçado. Então, como a linguagem do conto ela é muito seca,
né? Então, a diferença que tem para uma peça é que aí tem algumas narrativas, né? Então, se aproxima muito as duas linguagens, né? Eu acho o seguinte, quem escreve para teatro acaba desenvolvendo uma técnica muito boa para construir diálogos para serem utilizados, por exemplo, em outro tipo narrativo, como o conto e o romance. E até o diálogo que a gente observa aqui e a forma como você constrói as personagens são linguagens que essas pessoas, que os personagens em si, você tem ideia de como elas falariam no dia a dia, sim, né? Sim, exatamente. Se aproximar o máximo possível da realidade. Até que a minha literatura, ela surge do quê? Da realidade que eu acabo perscrutando dentro da redação. E por falar em realidade, por falar em toda essa história, e o Getúlio, o que ele tem a ver com você? Porque o Getúlio, aqui no livro, ele é um bancário, que é escritor, e aí ele se dedica, ele quer escrever, mas ele não consegue, porque a atividade diária dele o consome. E aí tem um pouquinho também aqui do Edilson? Sim, tem, porque o Getúlio, esse conto, ele é uma metáfora da dificuldade de você conciliar a realidade com o trabalho literário. Né? Que a literatura no Brasil, ela não é uma profissão, principalmente rentável, como nos Estados Unidos, que tem toda uma indústria cultural em cima, ao redor dela. Então, para você até se consolidar, então, é um caminho longo. O Origens Extra até escreveu, nos anos 40 o livro chamado O Feijão e o Sonho, que você está preocupado com o sonho, mas não pode esquecer do feijão. Né? É isso aí. E você, nesse tempo todo aí trabalhando, já passou por alguma situação difícil? Como? Você já passou por alguma situação difícil cobrindo a narrativa policial? Porque eu sei que você não tem nem celular. É verdade. Agora, todo repórter policial, ele passa por situação difícil, né? Isso aí às vezes até com grande frequência. Eu passei uma vez em Londrina que eu investiguei um caso e realmente foi ameaçado, era de um ex-prefeito que estava envolvido no assassinato. Né? E o caso até hoje não foi resolvido. Ai. Foi nos anos 80, foi um caso muito assim, até o João Milanês naquela época, ele falou, esquece esse negócio um pouquinho, porque senão isso aí vai dar confusão. E como é que você foi se meter no ramo policial se você era do ramo da literatura? É que desde a época da Folha de Londrina, né? Então eu fui editor de política lá em Londrina, fui editor de primeira página. Aqui também no Estadinho eu fui editor de política. Eu sempre desenvolvi uma atividade meio principal dentro da redação e outra subsidiária, que era na área cultural. Como eu sempre li muito, e aí acabava fazendo artigos, ensaios, que a editoria de cultura aproveitava, gostava e acabou criando praticamente uma carreira paralela dentro do jornalismo. Né? Quer dizer, então, que no livro você consegue unir as duas coisas. Exatamente. Edilson, muito obrigada. Obrigada. Sucesso, parabéns. Muito obrigado. E um obrigado especial a você também que está conosco todos os dias. Um beijo grande para você. E a gente finaliza com Neil Diamond, para você um grande sucesso das décadas de 60, 70 e 80. 72 anos faria hoje. Beijo grande, até amanhã.